Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Vamos começar mais um dia do projeto Trader Tranquilão, fazer aquela análise geral do mercado, especialmente através desses 5 pares que nós acompanhamos diariamente. E vamos começar aqui dando essa olhada na variação diária dos pares aqui, como a gente tem feito. Antes que o mercado feche, né? Ele vai fechar daqui a 18 minutos. Para a gente ver como é que foi um retrato do dia, digamos assim. Esse horário de fechamento é bom por causa disso. Bom, a gente vê dos índices dólar aqui que o dólar teve uma valorização de 0,2%, né? O euro desvalorizou 0,11, que é o que a gente pode ver aqui, essa velhinha aqui que está aqui, né? O dólar ien se valorizou 0,68, ou seja, o dólar se valorizou em cima do ien. Continua aquela tendência que a gente estava vendo, né? Olha só, o dólar ganhou dessa e dessa moeda aqui, dessas três pelo menos. E de todas elas, ele ganhou mais do ien, né? A gente pode ver que a variação foi maior do que a libra, que a gente vê aqui que foi 0,29. E o dólar australiano continua naquela questão de ainda um pouco uma indecisão, né? Ele teve ele se valorizou em relação ao dólar, se mostrou um pouco forte nesse sentido, né? Já que todas as moedas se desvalorizaram, mas ainda mostra uma indecisão, não foi com força, né? E por fim o euro ien, que é uma moeda que a gente também negocia, o euro se valorizou em relação ao ien, também continuando aquela tendência, né, do ien desvalorizar que eu acabei de falar. Bom, analisando aqui, começando pelo euro, a gente pode ver que foi um dia de briga boa, né? Digamos assim, olha que interessante. O preço abriu aqui, né? Chegou a subir até aqui. Então o euro ficou boa parte do dia em alta e depois ele virou e fechou em baixa, né? Esse aqui é até um padrão. Mas enfim, o que a gente pode ver aqui? É interessante a gente pensar sempre quando a gente está olhando para um gráfico de preço, que nós estamos vendo de certa forma, uma disputa entre forças que estão. Às vezes elas se equilibram e depois uma fica mais forte que a outra. Que forças são essas? São o poder comprador e o poder vendedor. Ou nesse caso aqui, ó, porque tudo são pares. O vendedor e o comprador. Quem é comprador aqui nesse par também é vendedor de alguma forma. A gente está falando o euro-dólar, né? Então a gente pode ver invertido, mas vamos lá. O comprador aqui do euro-dólar é quem está comprando o euro e está vendendo dólar, né? Ele quer euro e está entregando dólar. Já o vendedor, ele é a mesma coisa. A gente pode ver invertido. Ele é comprador, de certa forma. Ele está comprando dólar e vendendo ouro, se o par fosse invertido, né? Isso está claro. Então, são essas duas forças. E hoje aqui foi mais um dia que teve entrada de força compradora aqui, mas ela se exauriu antes de chegar até de testar a máxima do dia anterior. E os vendedores, ou os bears, os ursos, já entraram empurrando esse preço para baixo, achando que tá um preço bom. Quando tá nesse preço aqui, eu tô vendendo. Ah, não, aqui esse preço já encontra um equilíbrio na quantidade de gente que está comprando e está vendendo, por isso que ele vai fechar aqui. Certo? Então foi isso que aconteceu no euro. É um par que a gente está aberto, a trade você está vendo ela aí, essa trade é real, que está aí. Está aqui na nossa conta com 190 pips. Ou 19 dólares de lucro líquido. Tá?
Esse é até interessante, eu demorei a falar lucro líquido, é porque na verdade eu falei errado mesmo, o líquido está aqui, né? Aqui é o bruto e aqui é o líquido, enfim, um líquido de 18 dólares. Vamos continuar. Então, é assim a situação do euro. Na nossa estratégia, vamos colocar no Heikin-Ashi, é manter aberta, né? Na estratégia, porque para quem não está acompanhando desde o começo, a gente tem uma estratégia que foi definida e o trader tranquilão opera essa estratégia. Tem uma decisão ou outra que ele tem que tomar, mas é bem... A gente tenta diminuir bastante isso, né? E ir seguindo a estratégia. São casos... Só os casos na ponta, assim, né? Quando estão tendo as mudanças de uma vela para outra, por exemplo, que talvez tenha que tomar uma decisão. Mas em casos como esse aqui, não tem muito o que pensar, não. É deixar a trade aberta. Correto? Vamos lá. Dólar e ien. Que beleza, hein? Dólar e ien é uma trade que a gente entrou aqui, né? Que foi o dia depois do dia da eleição do Trump, que nosso sistema mandou entrar, entramos comprado, e hoje nós estamos exatamente com 339 pips, 340 pips. E isso aqui apresenta um grande dilema para nós. Qual que é esse dilema? Nós já ultrapassamos o stop loss, desculpa, o take profit médio que a gente quer, alvo de relação de risco-recompensa. Olha só, esse aqui era um stop de 150 pips para recompensa de 300 pips desejada. No entanto, a gente tem e entende que em alguns momentos essa estratégia pode dar e deve dar, se a gente quiser ser rentável, trades com lucro maior do que isso. Então, se toda vez que ele atingir esse take profit médio que a gente quer, a gente fechar a trade, quando a gente fechar com um take profit que estiver abaixo da média, essa média vai baixar. Então a gente quer ter alguns ou vários ou quantos possíveis acima dessa média. Correto? Só que qual que é a situação que a gente está aqui? Tem esse nível que a gente já tinha desenhado, que é um nível de resistência, que você vê que teve resistência anterior aqui. Correto? Ontem nós já falamos sobre o tanto que isso aqui é um movimento que está, de certa forma, sobreestendido, né? Tá uma extensão muito grande, pensando no preço como geralmente ele até Dow que falava isso, se não me engano, que o preço é como uma gominha, né? Um elástico que você puxa e se ele se estende demais ele tende a voltar uma hora. E olha o tamanho dessa estendida aqui. Né? Porque olha só, eu tive uma ideia até de mostrar aqui. Então, qual que é esse dilema que cria? Né? Que ele está sobreestendido e esse preço pode fazer esse retorno até aqui. Por quê? Ele tem grande chance dele voltar até aqui e a gente perder bastante desse lucro e ter outra indecisão que a gente não sabe o que acontece depois disso. Porque naquela linha da briga de compradores e vendedores, esse mercado aqui claramente está dominado pelos compradores, certo? Imagina as pessoas que tinham boa informação, os investidores grandes que compraram aqui esse par e estão comprados.
certo? Quando eles vão realizar o lucro deles, ou seja, se eles também estão com medo do preço não passar dessa linha aqui, eles vão, para você fechar essa trade que está aqui, basicamente o que ele faz é a operação reversa, né? A gente já falou sobre isso. Então, basicamente o que ele faz é comprar ien e vender dólar. Ou seja, ele faz justamente o movimento de vendedor e põe força no vendedor, aumenta a força vendedora. Por isso que muita gente fala que essas retrações que acontecem são retiradas de lucro, justamente desses caras aqui. No inglês é profit taking, né? Já que é o take profit, é profit taking, ou seja, eu pegar os profits. Se eles... Um peixe grande desse, capaz de mover o mercado, que resolve realizar o lucro dele, ele já dá uma mexidinha no preço aqui. Aí esse outro falou, eu também acho que não vai. E isso é capaz de criar uma onda de pessoas que, por causa desse medo, digamos assim, por isso que é muito o sentimento que move o mercado, até quem está comprado aqui muda de posição. Depois que começa a ver que o preço está descendo. Tá certo? É euforia e o medo. Euforia e medo. E o que acontece? Imagina, olha a nossa situação. Como eu falei. Nós temos aqui 344 pips, né? É a trade que, sem dúvida, que já ficou com um valor mais alto. 31 pips, né? Ó, 31 dólares de lucro. E nesse momento, está sendo tudo que a gente precisava para poder voltar a ficar com a nossa conta no positivo. Né? Nós estamos no segundo mês, tivemos aquelas trades na eleição que perdemos. E volta para o positivo. Se fechasse tudo agora. Né? Então, psicologicamente, imagina o tanto que isso não influencia qualquer trader. Imagina o trader que um movimentinho para baixo aqui, ele está ultra alavancado e isso é um puto dinheiro que ele perde. Enfim. Uma coisa que eu achei que poderia ser interessante aqui é para falar sobre o price action e indicadores. Essa questão desse preço tá assim, overestendido, né? Overbought, que é no inglês, sobrecomprado, que é um que vários indicadores tentam mostrar, especialmente um dos mais usados até hoje, se você não conhece eu vou apresentar, é o RSI. Olha só. O RSI, esse indicador aqui, que ele varia de 0 a 100, e teoricamente quando ele está acima do 70, você está overbought, ele está sobrecomprado. Então a gente tende, quem acredita nisso, acredita que vai ter uma correção no preço. Tá certo? Só que, na verdade, para a maioria dos traders experientes, a hora de vender não é só por estar overbought, é depois que o preço entrar aqui de novo e romper, por exemplo, essa linhazinha, essa aqui, ó, né, essa outra mínima que tem ali, aí é a hora do cara entrar vendido. Tá? E isso aqui é interessante, assim, dá um motivo para você usar o indicador como ele está indicando, mas ao mesmo tempo dá um motivo para você não usar o indicador, porque se você reparar, visualmente, depois de um tempo, você sabe que isso aqui está numa condição de overbought. Depois de tantos dias com um movimento forte desse jeito, a essa distância que ele está
da média de 20. Correto? Mas nunca há certeza no mercado. Tem que lembrar disso também. É aquele negócio. Quem tiver certeza que o euro, ó, que esse dólar ien vai descer e apostar aqui, colocar um stop loss aqui. Vamos falar assim, o cara põe tudo porque ele tem certeza. Assim, não tem jeito. Ele é um doido, porque tudo pode acontecer no mercado. Ontem já tava com sobrecomprado, a gente já esperava uma retração. Passou hoje, a retração não veio. Tá verde, verde, verde. Não teve nenhum sinal de venda ainda. Então é difícil de tomar a decisão. Tá? Sobre o RSI, se você tiver interesse, tem esse indicador e outros no nosso canal, se você ainda não viu. Tem uma parte de análise técnica que nós apresentamos praticamente todos os indicadores mais utilizados. Tá? Os 4, que são esses 4 aqui. A gente está até usando aqui no Trader Tranquilão, que são as médias móveis. RSI, que inclui como que o criador de cada um dos indicadores usava, o que ele acreditava, tem a história do indicador, e depois as estratégias avançadas utilizando ele, se você quiser escolher um desse para poder criar uma estratégia igual nós criamos aqui para o Trader Tranquilão. Tá certo? Então eu sugiro assistir. Sugiro também que enquanto você estiver aqui no canal, se assine se você ainda não for assinante. E se você não fez ainda, tem uma coisa aqui que quando você assina um canal, eu vou assinar esse aqui só para você ver, que você pode marcar aqui para receber notificações. Então eu te peço, te sugiro, se você puder agora, nesse minuto, dar uma pausada no vídeo, abrir outra aba, ou até depois você volta no vídeo, vai lá, assina o nosso canal se você ainda não é assinante e clica lá nessa questão de receber notificações, que já é uma pequena forma de nos ajudar, porque o YouTube também usa isso como indicador e você fala para ele que você é nosso assinante e quer receber, ele ajuda, assim, talvez aumente, né, a nossa relevância, digamos assim. Então, fica esse pedido aí, eu agradeço se você puder fazer e vamos continuar, depois desse intervalo. Bom, vamos lá, mercado fechado, como você está vendo aqui, ó, fica durante uns 5 minutos a corretora fecha o mercado, para poder, porque quando os spreads aumentam, os provedores de liquidez estão lá revendo suas contas do dia e tal, então para prevenir qualquer problema as corretoras fazem isso, para você não ter um spread de 10 pips nessa hora, porque a liquidez diminui muito. Então fica ali 5 minutinhos nessa transição, que é quando se cobra as taxas de rolagem, enfim. Vamos lá, próximo par, o Ien. Então a gente pode ver aqui que no Hakanashi tá para ficar aberto e vai ficar, tá? Porque é a nossa estratégia. Uma coisa que muita gente sugeriu, e talvez eu acho que a gente possa até considerar, é por que não mover o stop loss? Eu acho que a gente pode, esse aqui é um primeiro caso, que agora que já passou o nosso 2 para 1, a gente pode pensar em mover o stop loss. Alguma coisa próxima disso aqui, eu acredito. Ó. Por quê? Porque se a gente colocar um stop loss aqui, se o preço passar esse nível aqui, ele já tem bastante chance de chegar aqui. Então, a gente perde bastante. A não ser que a gente coloque um stop loss nesse nível aqui, ó, abaixo do dia de hoje. Um stop loss no lucro, né, para ficar claro aqui, o que vai nos garantir? Seria o seguinte, colocar um stop loss, passar o nosso stop loss por esse nível aqui, ó, de onde a gente entrou, garantir uns 170, talvez 150 pips, né, que seria o nosso risco inicial.
simplesmente fazer isso aqui, ó. Duplo clique, mudar o stop loss de 150 pips negativos para 150 pips positivos. Pronto. Chegando a chuva aqui de novo, vou fechar a janela. Esse é o nível que ficou nosso stop loss movido. Então nós acabamos de criar uma nova regra para a estratégia. Mas é uma regra que estava prevista de poder ser feita, né? Digamos assim. Stop loss 107,261. Vou colocar aqui. Raio horizontal. Isso. Isso. Pronto. Então, tá aqui nosso stop loss agora no lucro. Ok? Beleza. Vamos para o próximo par. Então, ó, tá vendo? Ele tá pegando esse nível aqui. Mas ao mesmo tempo ainda dá um espaço para o preço, né? 150 pips é o nosso stop loss inicial. Então, enfim. E ainda tá uma vela saudável, né? Digamos assim. Vamos ver o que acontece aí. Tá? Próximo par. Vamos aí que já tá ficando gigante o vídeo, para variar. Próximo par. Libra dólar. Hoje foi um dia também que a Libra fechou no negativo, tá? Levou a gente para o negativo hoje. Ontem tinha ficado perto disso, mas também está com uma vela meio de indecisão. No Hakanashi, vamos ver como é que tá. Abriu vermelha hoje, está acima do de 20, da média de 20. Não tem mais muito o que comentar, não. Vamos deixar rolar essa trade, né? Vendo aqui no C-Trader, essa que tá fora, tá vendo? Ela tá meio que respeitando aqui, então tá interessante isso para nós. Belo de um raio aqui perto. Vou acabar de gravar rápido aqui, que pode acabar a luz a qualquer momento. Bom, então vamos lá, Libra. Abriu vermelho aqui, certo? Dólar australiano. Dólar australiano bateu nosso stop loss. Tá? E pela estratégia a gente tem que abrir uma trade. Vendendo. Nem vi como é que tava o spread. É um vacilo que eu não posso dar, mas tá ok o spread, né? Geralmente eu consigo pegar ele menor, mas foi um spread praticamente 2 pips ou 1.7, porque o preço não moveu muito ainda. E vamos colocar aqui nosso stop loss de menos 150 pips ou 1,5% da conta. Isso, protect. Tá aqui nosso stop loss, tá até bem alto, né? Tem uma margem. Então agora nós invertemos a posição por causa da estratégia. A gente estava comprado no dólar australiano, ficou muito tempo subindo.
Mas agora ele rompeu essa trendline, né, de certa forma, e nossa estratégia deu sinal, né? Bateu no stop loss que a gente tinha movido para aquele swing mínimo. E esse par aqui promete, porque vai ter muita gente observando esse par nesse momento. E pode ter alguma volatilidade. Vamos lá. Então, outra coisa que eu queria comentar dele é que, para quem conhece a outra estratégia que a gente utiliza e que já apresentamos aqui no canal, que é a estratégia do caçador de ondas gigantes, se a gente for olhar no semanal, com vela normal, o caçador de ondas gigantes já está procurando oportunidade de vender há algum tempo. Olha essa vela aqui para o caçador de ondas gigantes. Na semana passada, basicamente fala que o caçador de ondas gigantes, se você tiver mais interesse, você vê aí no final, no vídeo que eu vou colocar um link. O caçador de ondas gigantes está procurando tendências de alta no gráfico de 4 horas, basicamente. Alguma tendência de alta. Vamos para o gráfico de 1 hora, só para ilustrar aqui. Ou ainda de menor, só a nível de ilustração, tá? O que o caçador de ondas gigantes está procurando? Está procurando uma trendline, por exemplo, aqui assim, ó, e esperando ela ser rompida. Para a hora que ela for rompida, ele entrar vendido. Tá? Vou até deixar aqui pra gente ver depois o que aconteceu, só de curiosidade. Mas é isso. O dólar australiano entrando vendido, porque assim manda a nossa estratégia. Euro e ien. Vamos lá para o gráfico de um dia. É outra trade que está legal. Hoje também teve um movimento de fortalecimento do euro em relação ao ien. Que a gente já pode até começar a pensar uma outra trendline aqui, ó. Não, acho que manter aqui tá bom. De certa forma assim, né? Foi um dia interessante. Na nossa estratégia, permanece vendido, né? Não tem nenhum comprado, desculpa, não tem nenhum sinal para vender ainda. E esse é outro para a gente ver aqui que provavelmente também tá lá, overbought, ó. E sem divergência, né? Então, às vezes um sinal é ter uma divergência aqui faz altas mais altas e aqui não, ele começa a descer. Então, vale pensar, vale comentar que nesse momento, quando o preço está desse jeito que ele está, já tem muita gente de olho nesse movimento do RSI aqui, ó. Tá? É uma outra forma de se ver o mercado, né? Olha que interessante. Então, se você gostou do RSI, assiste o vídeo. Tem outros, tem o MACD, eu não quis ficar mostrando muitos não. Mas é isso, o Eurien vamos continuar comprado com essa, sabendo que o mercado tem chance de ter uma retração justamente por estar começando a entrar numa área de sobrecompra, né? Mas a estratégia manda deixar rolar. Nosso objetivo aqui é testar a estratégia.
coincidentemente pegou na nossa média de 100 e poucos aqui, né? Nossa média de 144. Mas ele pode também brincar com essa média. Talvez, quem sabe, ele vem aqui amanhã, ó. Esse dia que está começando agora na Austrália, a gente tem uma vela que fica aqui vermelha. Volte, respeite esse nível aqui, que era resistência, agora virou suporte. E depois venha testar de novo, talvez teste ainda mais uma vez. Teste mais uma vez, fique mais um dia. Para depois vir aqui. Ainda vim aqui pegar uns stop loss aqui de alguns. Pum. Para depois. Possível ou não? Que está estendido, né? Eu acho que isso aconteceria ao longo de menos dias do que isso aqui representa. Tem muita barrinha aqui, seria menos barrinhas, mas enfim. Esse é um price action provável. Ou ele romper essa linha de suporte e ir embora até pegar nossa entrada aqui, romper esse nível, vir até aqui embaixo testar de novo. Tudo pode acontecer, né? É o que eu sempre digo. Mas enfim, é isso aí. Por hoje já foi muita informação, né? Obrigado por assistir mais uma vez, chegou até aqui agora. E é isso aí. Um abração para você, até amanhã. Ah, se você não é assinante do canal, assine agora, clicando nesse botão. Se você gostou também desses vídeos que a gente apresentou aí no final, ou ao longo desse vídeo, clica nesses balãozinhos que vão aparecer aqui e assista. Um abração e até amanhã.